Pai amado, Senhor, transmita, ó Pai, aquilo que o Senhor quer transmitir para os nossos corações, Senhor. Que nós queremos aprender, Pai, meu Deus, mais e mais de Ti. Fala conosco nessa noite, Pai. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, iremos falar sobre uma palavra chamada intercessão. Alguém já ouviu falar sobre essa palavra? Intercessão. Sabe o significado da palavra intercessão? Intercessão é você ali assumir a outra pessoa. É você pedir pela outra pessoa como fosse por você mesmo. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Quem nessa noite quer algo diferente do Senhor? Que de repente você está aprisionado, de repente tem algo que está te atrapalhando. Então levanta as tuas mãos para o céu, começa a clamar ao Senhor, começa a falar: Senhor, eis-me aqui, Pai. Fala: Senhor, ainda que for necessário tu enviar o teu anjo, Pai, meu Deus, para me tirar dessa prisão, ainda que seja necessário o Senhor enviar os teus anjos lá na minha casa, meu Deus, para pegar lá a minha esposa, a minha filha, o meu filho. Peça ao Senhor, através dessa intercessão que você está fazendo nesse momento, o Senhor está tocando lá na tua casa, porque a palavra do Senhor diz que Pedro estava aprisionado, Pedro estava encarcerado, tinha 2 homens ali tomando conta de Pedro, mas o Senhor enviou um anjo para guardar a vida de Pedro e para tirar Pedro da cadeia. Os homens estavam adormecidos e não puderam ver aquilo ali. O Senhor está fazendo algo maravilhoso nessa noite na tua vida. O Senhor está enviando o anjo lá agora para guardar
família, a vida do parente. E muitas vezes nós ficamos desapercebidos. A palavra do Senhor diz que Pedro estava lá encarcerado sem condição de nada. Mas a igreja continuamente orava. Você veja a necessidade da oração. É a necessidade da tua oração nesse momento. É a necessidade da tua e da minha ligação. Porque é no momento que nós estamos ali, de olho fechado, ligado no trono da glória, é no momento que o Senhor opera milagre. O milagre começa a acontecer. A amarração que estava amarrando a tua vida, as amarrações que estavam sobre o teu lar, sobre o teu casamento, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida conjugal, os laços de Satanás que estavam ali naquele momento, para fazer com que Pedro fosse envergonhado. Oh, aleluia. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: quem é de Deus não é envergonhado. Você veja que Pedro, Herodes planejava levar Pedro para os judeus. Pedro, um homem de Deus, fiel, servo do Senhor. Está entendendo, irmão Fábio? Pedro, um homem fiel, servo do Senhor, pregava a palavra do Senhor, mas ele foi preso. E ali Herodes, quando pegou ele, preparou lá os soldados para ficar em volta dele, e quando levou ele para a cadeia, colocou ele encarcerado com 2 guardas. Olha o Deus que você serve, olha o Deus que nós servimos. Que Deus é esse? O homem encarcerado com 2 guardas presos e outros guardas na porta. Deus enviou o anjo para chegar lá, ó, na hora que eles estavam dormindo. Os homens dormindo, o anjo foi lá e tirou as algemas dele, abriu as portas e ele foi saindo pela cadeia. Você pode contemplar a grandeza do poder desse Deus? Muitas vezes nós ficamos, Sonara Graça, preocupados com a nossa vida. Que Deus é esse? Pedro, a minha Bíblia não diz que Pedro estava pedindo nada, mas Deus, vendo a fidelidade dele, enviou o anjo para ir lá. Falou: ninguém vai fazer nada contra ele. A armadilha estava preparada para ele. Herodes preparou: ó, amanhã nós vamos apresentar o Pedro aí, ó, dos judeus. Vocês estão esperando aí, ó, um que prega a palavra aí, ó, nós vamos aí, ó, apresentar ele aí. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não é envergonhada. Jamais é envergonhado. Ainda que prepare esse lado, ó, vai se frustrar. Ainda que alguém esteja preparando algo contra a tua e contra a minha vida, eles vão ficar de boca aberta, porque o Senhor, Ele vai preparar hoje e vai envergonhar eles. Imagina como é que Herodes ficou. Cadê o homem? Ué, mas quem que houve? O guarda falou: ué, ele estava com a gente preso, nós estávamos dormindo do lado dele. Mas quem foi que abriu? Quem abriu as cadeias para ele? O homem foi passando pela rua, foi passando de guarda em guarda, e ninguém conseguiu deter a ele. Ninguém pode entrar no teu caminho, não. Ninguém pode entrar no nosso caminho. Cadê o guarda que falou ele não pode passar? Ele estava passando com o anjo. O anjo do Senhor é que estava guiando a ele. E se o anjo do Senhor estiver te guiando, não tem Satanás, não tem potestade, nada pode entrar no nosso caminho. Nada pode impedir a nossa vitória. Pode se preparar tudo, pode se preparar, mas não vai conseguir nada. A minha Bíblia diz que lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, no versículo 29, fala: Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Mas Abraão, quando começou a orar e a pedir a Deus, a palavra do Senhor diz que Deus se lembrou de Abraão para livrar Ló.
Você veja a necessidade de você estar orando pela tua casa e pela tua parentela. Ló, se nós formos olhar, Ló não era merecedor, mas Abraão, a minha Bíblia diz, Deus se lembrou de Abraão. E quando Deus se lembrou de Abraão, se lembrou do pedido que ele estava fazendo por Ló. Você veja que Deus, muitas vezes, está lá missionário a graça, orando pela filha. É rebelde, é tudo. Mas, pela misericórdia da intercessão, o anjo vai lá e fala, não vai acontecer nada. Muitas vezes aquele que fala mal de você, dentro da tua própria casa, nada está acontecendo com ele, é porque você está pedindo a ele e ele não está entendendo. É por causa de você, é por causa de nós, é porque nós estamos ali, ó, orando, falando, Senhor, toma minha casa nas tuas mãos, Senhor, toma minha parentela. E muitas vezes a nossa parentela está querendo nos colocar embaixo, está querendo pisar em nós ali, mas Deus, Ele se lembra de nós. Deus, Ele se lembra. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus se lembra de você. Ele não se esquece em momento nenhum. Não se esquece. Imagina Pedro, homem de Deus, mas muitas vezes, apesar da pessoa ela ser de Deus, ela passa por constrangimento, mas é necessário que se passe. Se Pedro não passasse por essa dificuldade, como é que nós estaríamos agora glorificando o nome do Senhor? Se nós olhássemos e disse, Pedro só enfrentou facilidade, Pedro não passou por nada. Nós agora passando por uma luta, como é que nós iríamos glorificar o nome do Senhor? É através de nós olharmos e observarmos as lutas, as dificuldades dos homens do passado, é que nós nos encorajamos e continuamos a nossa luta, a nossa peleja. Quando nós vemos ali aqueles homens que no passado, eles não olhavam para a dificuldade, mas pregavam a palavra de Deus. Eles não tinham medo dos leões, eles não tinham medo ali que iam ser lançados na chicotada. Imagina os apóstolos quando eles passaram pela dificuldade de levar aquela chibatada, porque no passado para pregar a palavra não era fácil. Quando alguém ouvia dizer que estava se pregando a palavra de Deus, quando se estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo, ali era levantado muitos ali para querer fazer com que a pessoa fosse morto. Mas a palavra do Senhor diz que o Evangelho crescia a cada dia, de uma forma extraordinária. Hoje o povo quer pregar somente facilidades. No passado o povo pregava a palavra, porque é a palavra que vai nos salvar, é a palavra que vai nos libertar, porque quando nós observamos ali, a fé vem sobre a nossa vida, através de nós observarmos, de nós olharmos ali, poxa, os apóstolos sofreram tanto, o apóstolo Paulo passou por tanta dificuldade, mas ele falou, o que me separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a fome? E ele vai e fala, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada me separa do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Aí você para e analisa, quanto vale a tua família? Quanto vale a felicidade da tua família? Porque através da tua busca é que a tua família está de pé. Enquanto você continuar intercedendo, mas você não ficar olhando se vale a pena ou não. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu não vou mais orar pelo fulano, porque cada vez que eu oro, bebe mais. A cada vez que eu oro, se prostitui mais. A cada vez que eu oro, acontece mais isso. Mas isso ali muitas vezes é a influência de Satanás, porque ele está perdendo o terreno. E por ele perder o terreno, ele quer mostrar que ele
sabendo. Sabe quem aceitou Jesus? O teu filho. Do nada você fica sabendo. De repente vem a notícia através de outra pessoa. Conforme essa semana eu fiquei sabendo, até a dona falou comigo, ela nem sabia, o filho dela aceitou Jesus, o filho ao qual ela lutava tanto por ele, e veio a notícia. Sabe quem aceitou Jesus? Teu filho. Ela tomou um baque assim, poxa. Você veja que é necessário nós continuarmos com a intercessão. É a nossa oração, é o nosso joelho. Mas muitas vezes vem o desânimo, muitas vezes vem palavra, até querendo nos entristecer. Muitas vezes vem pessoa e fala assim, você está orando pelo fulano, ó, não está adiantando nada. Não está adiantando nada. Mas você não pode ficar olhando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus pela vida da Denise. Você veja que ela chegou aqui na terça-feira, não foi? Ela chegou e ela falou ali. Ninguém dá nada por ela, mas ela falou assim, o meu avô, ele não vai ser internado. Olha a intercessão dela. Não vai ser internado. Ela ainda falou que ele tinha que ter fé. Algo que me chamou a atenção, ela falou, ele tem que ter fé. Você veja o grau da fé da irmã Denise. O nosso Senhor Jesus, ele ficava admirado quando o povo lá em Israel, muitas vezes quando aquele homem chegou para ele, estava com um servo em casa, moribundo à morte. E quando veio de encontro a ele, ele falou assim, eu não sou digno de que ele desempenhe morada, mas dizei uma só palavra, e o meu servo ficará curado. E o Senhor olhou e falou assim, que fé é essa? Nunca vi tanta fé, né? Você veja a intercessão que aquele homem fez. E muitas vezes nós ficamos parados, muitas vezes ali sem fazer nada, quando é o momento de nós estarmos intercedendo por pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão sendo encarceradas, pessoas que estão sofrendo nos leitos de dores. Mas muitas vezes o egoísmo faz com que nós ficamos ali. Vamos orar para quê? Muitas vezes tem pessoa que fala, não vou orar hoje mais não. Por quê? Não, já orei já por toda a minha família. Mas quantas famílias estão carentes das orações? E muitas vezes através de um gesto simples seu. Louvado seja o nome do Senhor. Você veja o gesto que a irmã missionária Irene veio, falou com o presbítero Marcos, num culto da sexta-feira, sobre aquela jovem que se encontrava, qual é o problema? Ela está tomando morfina, né? Da cabeça aos pés, com problema nos ossos. E quando ela pediu o presbítero Marcos a oração, a igreja que se encontrava aqui presente orou, o resultado veio. O próprio pai falou, não foi, missionário? Você veja, não é a quantidade, mas é a qualidade. A qualidade da tua oração, que você ora pelaquela pessoa que está carente. Então que nós venhamos aprender nessa noite, que nós vamos buscar a presença de Deus, que a tua intercessão, ela é necessária. Não pare de orar por você, e nem pelo teu amigo, pelo teu irmão, e nem pelo aquele que você não conhece. Mas nesse momento, tem pessoas que estão lá, necessitadas. Tem pessoas que se encontram nesse momento à beira do abismo. E é necessário que nós venhamos falar, Senhor, envia alguém com uma palavra. Porque tem pessoas nesse momento, de repente teve contigo no domingo, de repente foi até a tua casa e te visitou, mas de repente aquela pessoa está oca. Por dentro dela, ela está ali querendo até mesmo se suicidar. Porque está oca por dentro. E através da tua oração, o Senhor vai visitar e vai enviar anjo para tirar aquelas cadeias, para quebrar aquelas
algemas que se encontram naquela pessoa. Muitas vezes dentro do nosso próprio lar se encontra pessoas algemadas por cadeias. Cadeias no pensamento. Cadeias de prisões na própria mente. Mas através da nossa oração, através da intercessão, o Senhor vai visitar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.